Vamos falar desse livro aqui, que é o Depois do Stephen King. Gente, olha que livrinho curtinho, mas um livro que surpreende tanto que vocês não têm noção. Eu comprei esse livro e comprei também o Joyland, né? Vou fazer resenha do Joyland, mas por enquanto eu vou falar aqui do Depois. É um dos melhores livros que eu já li do Stephen King e é uma história que me surpreendeu bastante. Se você ainda não leu esse livro, eu acho que você tem grande chance de gostar, principalmente se você gosta da vibe do Stephen King. Aqui vocês vão encontrar pessoa paranormal, fantasma, pessoas que falam com fantasma, mistério aqui, e tem uma pitada de ação que me surpreendeu muito. Sem contar que aqui dentro eu encontrei um protagonista que eu gosto muito, a mãe do protagonista, que pra mim é uma das melhores personagens desse livro, e também uma personagem que eu não me lembro de ter odiado tanto uma personagem igual essa aqui. E olha que eu tô falando de verdade, porque se você viu minha resenha do livro A Contadora, vocês sabem que eu fiquei com muita raiva da Natalie. Mas nada se compara isso aqui. Isso aqui me tirou do sério num grau que vocês não têm noção. Eu sempre faço aqui nas resenhas que eu faço, tem 3 fases. A primeira, onde eu falo do livro sem spoiler. A segunda parte é quando eu adentro de fato aqui nesse mesmo vídeo, mas eu vou falar mais aprofundadamente, vai ter spoiler, vou explicar a história, vou falar o que acontece aqui e os pontos e as minhas considerações. E no final eu refaço a capa desse livro para vocês verem uma outra versão dessa capa e faço no Ibis Paint, que aqui na descrição tem... Espera que eu me embananei. Que aqui na descrição tem o curso completo, né? Através de videoaula que eu ensino para vocês passo a passo como usar. Enfim, muita informação aqui, galera. Mas, basicamente, sem spoiler, né? Do que eu falei aqui, é isso. É intrigante. Ele já te prende ali nas primeiras páginas. Já tem um cenário que você fica... Uau! Os personagens aqui são muito bem desenvolvidos. A escrita aqui é muito fluida e não é um livro... Assim, você consegue matar isso aqui em um dia, 2. Eu li em 3 dias, se eu não me engano, mas eu só leio à noite, antes de dormir. Então, às vezes eu tiro ali meia hora, às vezes dá pra ler em 1, 2 horas, mas é um livro bem curtinho. É muito fluido, os personagens aqui são muito bem desenvolvidos, principalmente os principais, e as explicações, o porquê das coisas, até as reações das pessoas você entende, até da pessoa que eu não gosto tanto aqui. Você entende o lado dela, sabe? Você entende, mas... enfim. Mas é isso, sem spoiler. Agora eu vou falar pra vocês com a parte com spoiler. Se você não leu ainda, não assista. E se você não liga pra spoiler, fica aqui que a gente vai conversar um pouco mais. Basicamente, a gente conhece a história desse garotinho aqui, que nos conta a história a partir do momento que ele já tá adulto, mas ele conta o que de fato aconteceu. E a gente descobre que ele vê fantasmas. Os fantasmas aqui, eles não ficam eternamente nos lugares, não. Eles têm, né, depois que eles vão de arrasta pra cima, eles falam em um determinado momento, depois, à medida que vai passando o tempo, eles vão perdendo a voz. E aí a gente descobre isso, né? Nosso protagonista perde ali o vizinho, que ele e a mãe convivia bastante. E aí a gente sabe a vizinha, no caso, a primeira pessoa que vai de arrasta pra cima é a vizinha, uma senhora. E aí ela fala algumas coisas ali pra ele e depois ele acaba usando isso aí pra ajudar o marido dessa senhora que foi de arrasta pra cima. Mas basicamente a premissa é essa. A gente conhece também a mãe desse garotinho e a atual parceira e companheira dela, né? Que é essa moça aqui. É uma namorada, mas é uma namorada da mãe dele que vive ali com eles, né? Então é uma união estável. E aí a gente vê, ela é uma investigadora, a mãe dele é uma pessoa que seleciona, encontra escritores, então ela tá sempre lendo. Ela é muito inteligente, ele também, ele lê bastante. A gente vê a dificuldade dele de se entender o que tá acontecendo, o porquê que ele vê, ele fica muito assustado também, porque a visão que você tem da pessoa que foi de raça pra cima é como que a pessoa tava antes de ir pra raça pra cima. Então, se a pessoa foi de raça pra cima, que estourou toda a cara, a pessoa fica com a cara toda estourada depois, entendeu? Então, às vezes, o cenário pra ele, a visão pra ele não é a melhor.
é assustadora, né? Todo mundo que vai de arrasta pra cima bonitinho, um acidente, por exemplo, é tudo uma grande questão pra ele. E a gente vê essa situação, a gente vê o quão difícil é pra ele e principalmente pra mãe dele, né? Lidar com isso. Ela cria ele, ela tem um relacionamento com essa investigadora, mas toda a parte de estar presente na vida dele, ela faz questão, ela tenta ser uma mãe presente, mas eles têm questão financeira. Ele tem o tio dele teve um problema mental e teve que ir para uma casa, né? No caso, uma clínica ali que cuida de pessoas, né? É quase uma casa de repouso, não é uma casa de repouso, mas é tipo uma casa de repouso. E quem paga tudo isso é a mãe dele. Então a mãe dele tem que lidar com ele, tem que lidar com a questão financeira, tem que, né, manter o irmão nessa clínica. Então é muita coisa para ela. A gente vê que é muito pesado, mas nada é tão ruim que não possa piorar. E é o que acontece aqui. Porque chega um determinado momento, né, a parceira da mãe dele sabe da habilidade dele, sabe que ele tem essa questão aí de falar com o fantasma, e aí acontece uma questão com um escritor, que a mãe dele era o que estava sendo a renda ali deles, mas infelizmente ele vai de arrasta para cima, mas ela precisava do último livro, do manuscrito, porque senão ela ia falir. Então ela vai com ele e com a investigadora até o local onde ele foi encontrado ali, né? E ali ele encontra o fantasma, e esse fantasma, antes de perder a voz, passa para ele, narra para ele tudo através de um gravador. Ele vai falando, né, através do gravador de voz, e depois ela redigita tudo e lança, e é um sucesso e tudo mais, enfim. Só que a parceira dela vê tudo isso, fica ali meio assustada, né? Ela não acreditava muito, mas não tem ali para onde fugir. De fato, ele, um menino de 11 anos, se eu não me engano, reescreveu toda a última edição de um livro, de toda uma saga, com uma experiência, com tudo ali. Não tinha como ter sido ele elaborando a própria cabeça, então fica muito claro que de fato ele viu o fantasma, e de fato o fantasma passou para ele todo o livro. Inclusive tem essa questão também aqui nesse livro. Os fantasmas não podem mentir. Então, assim, saber a verdade deles é aquele momento. Você pergunta e eles falam sem mentira. Mas aí, né, a mãe dele termina com a parceira depois que ela descobre que ela estava fazendo coisas erradas ali no trabalho dela. E pior do que isso, ela estava levando coisas para dentro de casa, colocando tanto ela quanto o filho dela em risco. Então ela termina com ela, manda ela embora e não aceita ela ficar. Um erro, ela não aceita, ela prioriza o filho dela e ela e a segurança deles, e como tudo isso aí, essas coisas erradas que ela tá fazendo, e ter levado para casa poderia prejudicar os dois. E aí, beleza, uma vez que ela vai embora, as coisas começam a melhorar, porque a mãe dele tava bebendo bastante com ela, e a mãe dele para de beber, vai atrás de tratamento, ela reconhece que ela tem problema com álcool, vai atrás, para de beber e toma a rédea da vida dela, né? Começa a fazer outros trabalhos, como eu falei pra vocês, ela lançou o último livro, como se o escritor tivesse mandado pra ela o último manuscrito antes de arrasta pra cima. Isso fez com que ela conseguisse um dinheiro, e desse dinheiro ela manteve seguindo, e a empresa dela não faliu, que era a empresa também do irmão dela. E aí, né, chega um certo momento que essa aqui acaba arrumando problema pra cabeça dela, porque ela já tava mexendo com coisa que não devia, e ela acha que é interessante sequestrar ele, levar ele até o local onde supostamente um rapaz tinha ido de arrasta pra cima, mas ela já tinha feito isso antes da primeira vez, que foi com um cara lá que tinha falado que tinha colocado um explosivo em algum lugar e eles precisavam localizar. Ela pega ele, faz ele encontrar o fantasma fala, e aí ela segue a vida dela e ele fica lá traumatizado. Além de traumatizado, ele passa a ser perseguido por esse espírito, né? Porque esse espírito não faz de arrasta para cima, não some, e fica ali perseguindo e empurrinhando ele. Além disso, não é qualquer fantasma, ele tem algo muito poderoso dentro dele. E isso vai se tornando um problema. É tão um problema para ele, que você lembra que eu falei para vocês que no início do livro, ele tinha a vizinha, uma senhorinha, tinha ido de arrasta para cima, que tinha um marido. Ele conta para esse marido era mega racional, então faz ele falar várias coisas para ter certeza de fato que isso realmente aconteceu, e de fato ele acredita, e ele meio que ele consegue desabafar, sabe? Porque ele não conseguia conversar sobre isso com a mãe dele, que a mãe dele tava sempre
resolvendo um BO atrás do outro. E aí vem a segunda vez, quando ela tá mais afundada ainda, ela pega ele, chega lá, ela simplesmente dá um tiro e manda de arrasta pra cima o cara que ela tinha dito que já tava, né, de arrasta pra cima. E eu fiquei assim, gente, que personagem é essa? Gente, eu achei tão terrível pra parte dela. Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês. Ela foi parceira da mãe dele. Ela criou ele, não foi uma coisa de 1 mês, 2 meses, né? Ela criou ele praticamente junto com ela. Ela tinha, sabe, eu acho que faltou consideração, foi uma trairagem tão grande, egoísta, foi em tantos graus. E inclusive, para ele ir com ela, né, ela chega a falar para ele que se ele não fosse, ela ia contar pra mídia, pra todo mundo, que a mãe dele que escreveu o livro, o último livro, e não foi o fantasma, e vai contar tudo, né, expor a mãe, ia prejudicar a mãe, ele vai. Aí chega lá, acontece isso, né? O rapaz lá vai de arrasta pra cima e ela quer descobrir onde tinha dinheiro. Na verdade, não tinha dinheiro nenhum. E ela só tava sendo usada, na verdade. E aí, nesse meio tempo, a criatura, né? Que é a coisa lá, ele conseguiu dominar. Quando ele falou pro senhor que tava sendo perseguido por esse espírito, né? Que é o primeiro lá, que ele consegue acabar com um plano ruim do cara, ele enfrenta esse espírito e ele meio que faz o espírito falar o próprio nome e fala, ó, você agora me obedece, pertence a mim, e faz o fantasma embora. Mas ele sabia que ele podia chamar o fantasma quando ele quisesse chamar, porque meio que o fantasma ficou preso, a coisa maligna dentro do fantasma ficou preso. E aí chega um certo momento que fica insustentável com essa aqui, ela perde muito as estribeiras, e aí ele invoca, né, o espírito. E ela já vai, a primeira cena disso aqui é ela indo de arrasta pra cima, ele saindo ali do espelho, pá, já mandando ela de arrasta pra cima. E ela cai ali na base da escada, que ela cai da escada, né? E aí ele vê o fantasma dela e ela com aquela cara de assustada, né? Se dando conta que não tava mais no plano, né, físico. E, ai, gente, como essa personagem aqui me irritou. Nossa, como essa mulher me irritou. Como ela é imatura. Como, sabe, ela não merecia a mãe dele. A mãe dele é uma mulher, como eu falei pra vocês, sensacional. Correu atrás. Ela tava bebendo muito. Caçou tratamento. Ela podia ter se afundado mais ainda depois da separação. Mas não, ela procurou uma melhora pra ela e pro filho dela. Essa aqui só de arrasta pra baixo mesmo. E arrasta pra cima também, que foi o que aconteceu com ela. Só que esse espírito, quando ele invoca, ele quer tipo, ele quer duelar, ele quer um confronto com ele. E ele, morrendo de medo, fala, não vai ter esse confronto, afaste-se de mim, que eu que mando em você, eu tô mandando você embora. E aí o fantasma vai embora antes de ir, olha pra ele e fala, quando você precisar me chama de novo, que aí da próxima vez eu quero ver se você consegue me mandar embora. Então fica aquela coisinha aberta, né? Depois disso, ele volta pra mãe dele. Aí, nesse meio tempo, o tio dele vai de arrasta pra cima. Só que tem uma grande questão. Ele sempre quis saber quem era o pai dele. E aí ele pergunta pra ela, quando ela já tava de arrasta pra cima, quem era o pai dele. E ela fala que a mãe dele nunca contou pra ela quem era o pai dele. Ele fica tipo assim, ela nunca te contou? Não, ela me contou tudo, menos quem é seu pai. Aí ele fica... Quero saber quem é meu pai. Mas aí, coincidentemente, um tempo depois, o tio dele também vai de arrasta pra cima. E aí eles vão lá até esse hospital, né? Essa casa que ele tava lá, pra pegar as coisas dele. Chegando lá, quem ele encontra? Exatamente o fantasma do tio dele. Aí ele olha pro fantasma do tio dele e pensa, por que não? Né? E aí ele pergunta pro tio dele quem é que era o pai dele. E o tio dele fala que era ele. Sim, ele conta que eles estavam numa festa na casa dele logo quando, né, eles começaram a trabalhar nessa empresa. E aí a mãe dele tinha bebido um pouco mais e deitou na cama do irmão, né, pra dormir, porque a gente pensa que a gente tá seguro com o irmão, né? Mas enfim, ela deita ali pra dormir. Aí as pessoas vão embora, ele tinha bebido demais e aí, né, enfim. Ela engravida do próprio irmão. E ela sabia o que tinha acontecido, até porque acredito que ela não estava ficando com ninguém ali naquela época e ela nem gostava de homem, então, né? Mas ela nunca confrontou ele
sobre o que ele fez com ela e criou o filho dela. E aí no livro, né, deixa claro que meio que a conta dele chegou, porque ele ficou com aquela demência. Ele literalmente na flor da idade, assim, com 30 e poucos anos, teve essa demência. Eu acho que a demência foi uma doença degenerativa ali do cérebro, onde ele ficou em estado vegetativo até o fim da vida dele. E essa doença era uma doença genética, mas ninguém da família dele tinha, só ele teve, quase como se fosse um karma, um castigo, sabe, pelo que ele fez com a irmã. E, gente, eu fiquei mais admirada ainda com a mãe dele. Uma personagem extremamente forte, passou isso, nunca jogou nas costas dele o peso do que aconteceu com ela, criou ele da melhor forma possível, com muito carinho. A gente via que mesmo ela muito ocupada, muito preocupada, tentando erguer a finança deles, que estava muito ruim, ela não deixava de ser uma boa mãe presente para ele. Ela fez tudo o que estava no alcance dela. E é uma mulher sensacional. Teve uma época que ela bebia muito, se afundou na bebida, mas ela saiu do próprio buraco que ela se enfiou, caçou tratamento, foi ali nos Alcoólatras Anônimos, se reergueu. Então, eu achei essa personagem tão profunda. Eu vou reler esse livro aqui em algum momento, dando ainda mais ênfase a ela, porque ela é maravilhosa. E definitivamente essa perda dessa personagem, para mim, não foi uma perda, foi um ganho. Porque o que ela fez com a mãe dele, sabe, expor a família, foi muito babaca, se vendeu por pouco, um desastre atrás do outro. É aquela coisa, uma pessoa feia por dentro, sozinha, né, porque ela aqui é horrorosa por dentro. Ela por si só, uma pessoa feia por dentro, já é horrorosa. Uma pessoa feia por dentro perde duas pessoas bonitas, inteligentes, honesta, fica mais horrorosa ainda. E é o que aconteceu aqui. Essa personagem ficou monstruosa, porque perto do menino, que era um personagem sensacional, complexo, uma habilidade incrível, tentando ajudar, tentando ser uma pessoa melhor, perto da mãe dele, que também é uma pessoa incrível, tentando se reerguer, tentando ser sua melhor versão, essa aqui ficou horrorosa, sinceramente. O Stephen King sabe trabalhar personagem como ninguém, porque é indescritível a afeição que eu tive pela mãe e pelo garoto e a raiva que eu tive dessa mulher. É um dom. E, gente, tudo isso muito fininho. É um livro muito fino. Vou mostrar pra vocês agora a capa que eu refiz. Essa aqui é a capa que eu refiz. Eu mudei, eu coloquei um tom mais azul, uma coisa mais, sabe, além. Não sei porquê, mas eu achei além. Aqui, ó, o personagem do menino, eu coloquei um ser iluminado, porque, gente, é uma habilidade que ele tem absurda. Acho bem interessante, assim. Eu coloquei ele branco. Ela, coloquei uma sombra nela. Não necessariamente é porque ela é uma personagem ruim, até porque quando eu refiz o pôster de Matrix, o personagem principal, eu também fiz ele todo uma sombra preta. Mas ela eu achei que seria interessante, assim, pra ficar de plano. Aí o carro ali, né, que era o carro dela, tudo eu coloquei nesse tom mais de azul. E aí é assim, ficou diferente da capa, né? Olha a capa aqui, ó. Outros elementos, outras cores. Eu não modifiquei muito a capa, os elementos da capa, e sim a cor. E deixei esses dois personagens aqui, um todo branco e essa aqui toda preta, né? Como uma sombra branca e preta. E ficou assim. Fiz no Ibispen, se você quiser dominar esse aplicativo aqui, o link tá na descrição. Eu ensino tudo para vocês através de videoaula. É tudo bem dinâmico para vocês aprender cada uma das funções. E é isso, até o próximo vídeo.